Dezembro é um mês curioso, porque dezembro está no final do ano, mas ao mesmo tempo no início do novo ano. E normalmente no início do novo ano, em janeiro, a gente costuma fazer uma série de resoluções. Nós sempre prometemos que vamos perder peso, prometemos que vamos fazer mais exercício físico, prometemos que vamos estudar inglês. E quando chega dezembro, a gente chega à conclusão de que não perdemos peso, não fizemos exercício e não passamos do verbo to be. Mas tem algumas coisas sérias também. Às vezes a gente tem sonhos. Capricha aí, Renan. Capricha aí, Ronei. Aí, amigo, obrigado. Às vezes a gente tem também resoluções sérias. A gente tem projetos, a gente tem sonhos que a gente pede a Deus no início do ano. Olha, quero que Deus me ajude a realizar algum sonho. Queria deixar de trabalhar como um funcionário, um empregado. Queria começar agora uma companhia, um negócio para mim mesmo. E a gente ora, coloca nas mãos de Deus e diz, este é o ano da virada. E chega no final do ano, a gente descobre que não mudou muito, continuamos na mesma situação. Às vezes continuamos até numa situação um pouco mais difícil do que estávamos em janeiro. E às vezes a gente faz outros planos para a vida que terminam não acontecendo. E nós oramos, nós consagramos, nós dedicamos a Deus. E chega dezembro e a gente se frustra por perceber que estes sonhos não foram realizados. E a nossa pergunta é, por que não? Por que Deus não atendeu ao nosso pedido? Era sincero. Nós nos consagramos para isso, nós oramos, tínhamos a melhor intenção no nosso coração. Nada era mal, era uma coisa boa para a gente, para os amigos, para a família, para quem está perto. E quando chega ao final do ano, nós chegamos à conclusão de que, aparentemente, Deus não ouviu a nossa oração. E a grande pergunta é, por que não? Às vezes eu fico imaginando, do lado de lá, como será que Deus ouve as nossas orações? E eu me lembrei de uma história. Havia, na Bahia, uma cidade. Na época, nesta cidade, tinha apenas 2 igrejas adventistas. Uma bem no centro da cidade e uma em um bairro um pouco mais distante. Mas as 2 igrejas grandes, tanto a do centro quanto a igreja do bairro. E bem na igreja do centro, o principal líder da igreja, que nós chamamos de ancião, ele era um agricultor. Ele trabalhava plantando feijão. E ele então estava chegando na época da colheita, bem perto da colheita, e o feijão é uma cultura interessante, porque se não chove na época certa ali, faltando um mês e pouco para a colheita, perde praticamente tudo. E como na Bahia a questão das chuvas algo meio incerto, então este irmão no ano anterior, ele havia perdido tudo que ele havia plantado. E ele ficou sem recursos, precisou tomar um empréstimo no banco, e ele viveu com muita dificuldade o ano anterior. E agora ele teve que plantar uma área ainda maior, porque ele precisava recuperar todo o prejuízo do ano passado e precisava ter uma renda para viver naquele ano. Então ele precisou de um novo empréstimo bancário, e agora, quando o feijão estava ali na época de formar o grão na vagem, ele estava vivendo com insegurança, sem saber se choveria ou se não choveria. Então ele levantava todos os dias de madrugada, se é que ele conseguia dormir, pegava a Bíblia dele, ia para a sala, lia as promessas que Deus tem aqui de abençoar os seus filhos, e ele orava intensamente, dizendo, Senhor, por favor, mande uma chuva, um bom período de chuvas este ano, o Senhor está vendo a minha situação. Se não chover agora, eu terei outro prejuízo, já somando com o prejuízo do ano passado, eu ficarei numa situação muito difícil, não vou ter dinheiro para alimentar a minha família, eu contraí dívidas, já estou devendo do ano passado, contraí novas dívidas, e eu não terei recursos para esperar mais um ano. O que eu vou fazer? Vou ter que vender talvez aqui a minha propriedade para pagar as dívidas, o pouco que sobrar, vou ter que me mudar para alguma cidade grande, vou ter que viver lá, e eu sou um homem do campo, sou um agricultor, o que eu vou fazer numa cidade grande? E Senhor, e tudo depende desses próximos dias, se não chover copiosamente nesse próximo mês, eu vou ter um problema sério na minha vida. E o único que pode me atender nessa situação é o Senhor, quem mais pode fazer chover? Então o Senhor mande chuva de forma copiosa. E ele orava isso dia após dia. O que ele não sabia era que o primeiro ancião da igreja do bairro também estava orando nas mesmas madrugadas, no mesmo horário que ele.
E este irmão não era agricultor, ele era um industrial, tinha uma pequena indústria de fazer blocos de cimento. E este irmão estava vivendo o período áureo da empresa dele. Porque é uma cidade pequena, não há muita coisa, mas o governador da Bahia, que tinha sido eleito no ano anterior, era ali daquela região. E durante a campanha, ele prometeu, o governador prometeu, que construiria então naquela cidade ali um grande centro habitacional. E este irmão entrou na concorrência para fornecer os blocos, e o governador queria que os fornecedores fossem da região para desenvolver a região. E este irmão venceu a concorrência. E ele ia entregar blocos, produzir blocos, equivalente à produção dele dos últimos 5 anos. Claro, ele não tinha uma estrutura para produzir aquela quantidade de blocos. Ele também foi ao banco, tomou um empréstimo, comprou novas máquinas, contratou novos funcionários. Só que havia uma cláusula no contrato dele com o governo da Bahia. Ele tinha uma data para entregar pelo menos 40% dos blocos. Porque o governador viria de Salvador para fazer ali a inauguração do início do projeto. Claro que viriam os jornais, viria a TV, e o governador queria aparecer ali diante da grande estrutura que estava se criando. Então no contrato estava escrito, na data tal, 40% de todos os blocos que serão fornecidos têm que estar presentes lá no canteiro de obra. Se por acaso não estiverem, o contrato será anulado e o fornecedor, que era este irmão, vai ter que pagar uma multa vultuosa para o governo do estado. E os dias de entregar os blocos estavam chegando. E o irmão estava então na casa dele orando, dizendo, Senhor, se chover nesses dias, eu não vou poder secar os meus blocos. E eu não vou poder entregar. E eu vou perder a minha fábrica, vou ficar com a dívida imensa. E o que eu vou fazer da minha vida? Vou ter que vender tudo para tentar pagar o banco, pagar o governo, que ainda tem esta multa, e para onde eu vou? E eu preciso alimentar a minha família, essa é a minha grande chance, mas não pode chover nos próximos dias. Um no centro da cidade orando, Senhor, manda chuva. Outro na igreja do bairro orando, Senhor, por favor, chuva nenhuma. Eu não queria estar na situação de Deus, que é uma situação difícil, né? Quem ele atenderia, o do centro ou do bairro? Mas muitas vezes nós oramos assim, o que um pede é exatamente o contrário do que eu peço. E Deus tem que lidar com essa situação. Agora tem algumas situações da vida que parece que Deus só tem uma única opção. Parece que Deus não tem duas opções. Quando eu fui estudar teologia, eu fui morar em uma cidade bem perto do NASP, o NASP ali daquela região de Arthur Nogueira, eu fui morar em uma cidade lá perto. E nós mudamos para lá numa quarta-feira. E na quarta-feira, nós fomos à igreja à noite. E naquele culto da quarta-feira, os irmãos não estavam tendo um culto normal, era uma vigília. E pelo contexto ali, eu entendi que era em favor, as orações eram em favor de uma senhora da igreja, que estava internada, e pelo contexto ali, estava muito mal no hospital. Então, passaram ali o tempo inteiro orando, e falando, e orando, e foi até meia-noite o culto. E quando eu estava voltando para casa, já era meia-noite, um irmão que eu conheci na igreja, ele veio caminhando na mesma direção que eu estava, e eu perguntei para ele o que aconteceu com essa senhora. E ele disse, olha, é uma mulher muito querida, fundadora aqui da igreja, ela teve um acidente, e ela teve um ferimento na mão, e teve uma infecção muito grave desse ferimento, e ela foi levada para o hospital da Unicamp em Campinas, e precisaram amputar um dos dedos dela, e ela teve uma parada cardiorrespiratória, e tentaram ressuscitá-la, mas não conseguiram rapidamente, tiveram que fazer uma traqueostomia para colocar um tubo aqui na traqueia, e quando ela finalmente conseguiu voltar, ela ficou muito tempo sem oxigenação no cérebro e teve então uma lesão cerebral muito grande. E ela está lá na UTI e a gente não sabe como ela vai voltar, porque os médicos acham que ela não vai conseguir mais falar, que ela não vai conseguir mais andar, que ela nunca mais será a mesma pessoa, e essa pessoa faz muita falta aqui na igreja, nós amamos esta irmã, e eles continuaram orando, e a irmã continuou internada no hospital, e as notícias que voltavam de lá, que vinham de lá, não eram boas, e o quadro dela foi se agravando cada vez mais, e depois de 1 ou 2 meses, essa irmã morreu. A pergunta na mente de todos era, por quê? Por que Deus não viu a oração de uma igreja inteira? Deus tinha o poder de curar aquela senhora? Obviamente.
por que ele não fez? Uma senhora tão boa, tão cristã, tão dedicada. Não estávamos pedindo riquezas para ela, só estávamos pedindo para ela voltar para casa e voltar bem, por que não? Eu creio que você talvez tenha essa dúvida também. Você já deve ter orado por alguma coisa na sua vida que não aconteceu como você gostaria. Talvez você tenha orado para conseguir um trabalho, passar em um concurso, trabalhar em determinada empresa, ter determinada oportunidade na vida, e você orou e pediu a Deus, e parecia que a coisa ia encaminhando para aquilo, e finalmente você descobre que a porta foi fechada e você não teve a menor oportunidade. Talvez você tenha orado para casar com alguém, né? Talvez tinha a pessoa que era a pessoa dos seus sonhos. Você construiu ali tudo, imaginando que casaria com essa pessoa, e de repente, algum tempo antes do casamento, descobre que não vai dar, o noivado termina e você vive frustrado ou frustrada, né? Com aquela dor no coração, dizendo, por que não? Eu queria tanto, é a pessoa que eu amava, a pessoa dos meus sonhos, por que não? Eu orei tanto em favor disso, e porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo. E tem uma terceira situação que ainda é pior do que essas duas. É quando você ora por alguém doente. Você tem um familiar, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, alguém que você ama, alguém que está próximo, alguém que de repente fica doente, e você ora, pede tanto a Deus que cure essa pessoa, que traga essa pessoa para casa bem, e você pede a Deus, você jejua, aí você ora, e você pede, e você suplica, apenas para se frustrar, porque a pessoa hoje está sepultada em algum lugar. E a grande pergunta é, por que não? Porque Deus não ouviu, porque Deus não atendeu esse pedido que parecia tão simples para Ele atender. E passamos pela vida, às vezes, desconfiados. Será que a oração realmente funciona? Será que a oração faz alguma diferença mesmo? Porque Deus, às vezes, tem tudo para dizer sim e Ele diz não. Na Bíblia tem duas histórias, uma no Antigo Testamento e outra no Novo, em que duas pessoas diferentes oraram e a resposta de Deus foi a mesma, foi não. A primeira dessas histórias está no livro de Deuteronômio, no capítulo 3. E a pessoa que vai orar aqui não é uma pessoa qualquer, é Moisés. Moisés, ele foi pastor da mesma igreja, acredite ou não, por 40 anos. 40 anos sendo pastor da mesma igreja. E a igreja de Moisés não era uma igrejinha qualquer, a igreja de Moisés tinha 2 milhões de membros. Já imaginou você ser pastor de uma igreja com 2 milhões de membros por 40 anos? Mas Moisés não foi aquele pastor amado por todo mundo, não. Moisés ele foi criticado, uma vez tentaram apedrejá-lo, tirá-lo do ministério a qualquer custo, queriam apedrejá-lo. Ele foi terrivelmente criticado, foi caluniado, e as pessoas culpavam Moisés por qualquer infortúnio na vida daquele povo. E agora, 40 anos depois, já idoso, com 120 anos, mas ainda forte, ainda saudável, enxergando bem, ouvindo bem, Moisés traz o povo para a conclusão da sua missão, para a terra prometida. A única barreira entre o local onde estavam e a terra prometida era o Rio Jordão. O Rio Jordão havia transbordado, era primavera, a neve estava derretendo nas montanhas, tinha chovido muito também, e o Rio Jordão, que é um rio estreito, agora estava um rio extremamente largo. E Deus mandou o povo acampar aqui na margem oriental do rio, antes de atravessar para entrar no território que hoje é o território de Israel. Mas 40 anos antes, 5 meses depois que tinham saído do Egito, lá no início da caminhada, Moisés cometeu um pecado. Um único pecado em 40 anos. Em uma determinada ocasião lá, eles estavam no deserto, o povo estava querendo água e não havia água no deserto. Deus disse a Moisés, vá ali diante de todo o povo e fale aquela rocha. E da rocha vai sair água. E Moisés estava tão estressado com o povo, tão chateado com tudo, que ele foi lá diante da rocha, em vez de falar como Deus havia ordenado, ele, no acesso de fúria, pegou então um cajado que ele estava na mão e pá, bateu na rocha. E saiu água da rocha.
E o povo todo bebeu, ficou, que maravilha, que milagre. Depois que tudo estava calmo, Deus chamou Moisés. O que foi que eu pedi para você fazer? Pedi para você falar a rocha. O que você fez? Você bateu na rocha. Você confundiu o povo. O povo vai pensar que este cajado que você tem é um cajado mágico. E eles vão transferir agora a adoração e a confiança deles para este pedaço de madeira que você tem na mão. Todas as vezes que qualquer situação der errado, ou que precisar de alguma coisa, eles vão querer que você faça uma mágica aí com o seu cajado. E você desviou então, minou a confiança do povo em mim, você me colocou de lado e colocou o seu cajado na frente. Isso vai trazer uma série de consequências daqui para frente, você vai ver. E por causa deste pecado, você não vai entrar na terra prometida. Moisés ficou quieto, ouviu, e agora 40 anos depois de pregar milhares de sermões a respeito da terra prometida, é a terra que mana leite e mel, nós vamos entrar na terra, vamos conquistar a terra, Deus nos deu a terra, lá vai ser o nosso paraíso, vamos ter uma pátria, vamos viver em liberdade, nós vamos viver nessa terra, mas sempre aquela lembrança, você não vai entrar. 40 anos antes ele ouviu aquilo de Deus. E finalmente agora, depois de 40 anos, Moisés resolve fazer um pedido a Deus, uma oração. A única oração pessoal registrada na Bíblia que Moisés está fazendo em benefício dele mesmo. Vamos começar com o verso 23 do capítulo 3 do livro de Deuteronômio. Moisés começa dizendo assim, capítulo 3, verso 23 de Deuteronômio. Moisés diz, também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor dizendo, e ele começa então a oração no verso 24, ele diz, ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus, com D minúsculo, há nos céus ou na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Agora no verso 25 está o pedido dele. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Vocês devem lembrar que nessa altura Moisés já tinha visto demais a graça de Deus, como Deus tinha perdoado o povo, como Deus tinha tudo para rejeitar o povo e tinha dado uma segunda oportunidade. E Moisés estava confiando então na graça e na misericórdia de Deus. Então ele pede, Senhor, me deixe passar para que eu entre e veja esta boa terra. Mas no verso 26 vem a resposta de Deus, e a resposta de Deus é muito clara. Deus diz, Moisés diz que Deus falou, diz que Deus ficou indignado contra mim, ele disse, por vossa causa, e não me ouviu. Antes Deus me disse, basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cume do Monte Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Esse texto faz surgir muitas perguntas, e a primeira pergunta é, por que não? Moisés não estava pedindo algo difícil, Moisés não pediu mais 30 anos, Moisés não pediu a melhor casa da nova terra, a melhor fazenda, tudo que Moisés pediu foi para ver, Senhor, me deixe ver, eu preguei tanto sobre a nova terra, eu falei tanto sobre a nova terra, agora eu quero pelo menos ter a oportunidade de pisar e ver a nova terra. Um pedido incrivelmente simples, não é verdade? Mas a resposta de Deus foi não. Deus ainda foi mais longe, Deus disse basta. Chega desse assunto, não me peça isso uma segunda vez. Acabou aqui esse assunto. E o texto diz que Deus ainda diz, você quer ver? Então sobe do Monte Pisga e olha de lá de cima. Mas você não vai atravessar o Jordão e não vai pisar na terra. Quem vai fazer isso é o seu substituto, é Josué. Josué sim vai fazer, mas você não. E o texto diz que Moisés morreu ali. E assim que ele foi sepultado, um mês depois,
de Moisés ter sido sepultado, o povo então atravessou o Jordão e entrou na terra. Mas por que não? Um único prêmio por 40 anos de serviço dedicado. Aqui Moisés não era um homem qualquer, era um homem que falava pessoalmente com Deus. E Deus disse, não, chega. A segunda oração está no Novo Testamento, em 2 Coríntios capítulo 12. Aqui nós vamos encontrar o apóstolo Paulo orando. Paulo está fazendo um pedido pessoal também. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo está numa condição difícil. Ele está tendo um problema de saúde. Os comentaristas bíblicos acreditam que Paulo estava tendo um problema nos olhos. Na maioria das epístolas que ele escreve, não é ele exatamente a pessoa que põe a letra no papel. Ele dita e um secretário copia. E Paulo normalmente diz assim, veja, aqui ao final eu escrevo com o próprio punho. No livro de Gálatas, por exemplo, ele diz assim, veja o tamanho das letras. Então a saudação final, normalmente ele escrevia. E ele fala assim, olha só o tamanho das letras. Porque provavelmente Paulo estava enxergando pouco, ele estava tendo um problema nos olhos. Tanto que no livro de Gálatas, no capítulo 3, ele diz assim, vocês me trataram tão bem quando eu estive no meio de vocês, que eu dou testemunho que se vocês pudessem arrancar os olhos para dar para mim, vocês teriam feito isto. Então Paulo estava com um problema nos olhos, estava enxergando pouco, quem sabe estava tendo uma catarata ou algum outro problema. E Paulo considerava aquilo um espinho na carne, para ele aquela deficiência o deprimia. Ele dizia até assim, isto é um mensageiro do diabo para me impedir de fazer a obra de Deus. Paulo, ele foi talvez, depois de Jesus, quem melhor compreendeu o Evangelho. E grande parte da nossa compreensão dos ensinos de Jesus e do Evangelho, nós temos através de Paulo. Ele escreveu 14 epístolas. E Paulo, na verdade, dependia de alguém. Quanto tempo ocioso Paulo teve, preso, porque muitas vezes ele esteve encarcerado, porque havia uma intolerância religiosa e as pessoas o colocaram na cadeia porque ele pregava o Evangelho. Quanto tempo ali parado, ele poderia estar lendo melhor as Escrituras, mas não enxergava bem, não podia ler. Ele podia estar escrevendo mais, mas também não enxergava bem, não podia escrever. Estava sempre na dependência de que alguém viesse ler para ele, ou que alguém também viesse anotar as palavras dele, para que as epístolas pudessem ser enviadas à igreja. E nem sempre havia alguém disponível, e nem sempre as autoridades permitiam. E Paulo então se sentia agoniado com essa situação, ele se sentia mal, ele dizia, eu posso produzir mais, mas não consigo, por causa disto. E ele fala então que ele ora pedindo a Deus que curasse a visão dele. Mas diferente de Moisés, ele não orou uma vez só, a Bíblia diz que ele orou 3 vezes. E aqui no verso 8 do capítulo 12, ele diz bem assim, por causa disto, 3 vezes pediu o Senhor que o afastasse de mim, o problema que ele tinha. Mas no verso 9 vem a resposta de Deus, e a resposta de Deus é, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz, então de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que Deus fez? De uma forma mais gentil agora, Deus disse, e Paulo morreu com um problema nos olhos. A grande pergunta é por que não? Se através de Paulo Deus curou tanta gente, por que quando Paulo precisou, Deus não o curou? Por que Deus não deu uma visão perfeita para Paulo? Em lugar de 14 epístolas, talvez tivéssemos 40, 60. Imagina só o quanto compreenderíamos melhor o Evangelho se Paulo tivesse escrito mais. E Paulo está pedindo algo tão simples, apenas uma cura na visão dele, mas a resposta de Deus, ainda que tenha sido gentil, foi a mesma. Deus disse não, e você vai aprender a viver com essa deficiência. E Paulo viveu cada dia enxergando menos, até que morreu. Mas a resposta eu comecei a entender em uma viagem que eu estava fazendo. Um dia eu estava viajando no norte do estado de Minas Gerais. Tem alguém aqui que é do norte de Minas? Você já morou lá, né, Júnior? O Júnior já morou no Brasil inteiro. No norte de Minas eu estava comportando na época, quando eu estudava ainda ali o ensino médio. No mês de dezembro, aquele calor que só Minas tem no mês de dezembro, aquele calor terrível. Meio-dia eu estava viajando num ônibus da empresa Rio Doce, conheceu?
a empresa Rio Doce ali, aquele calor sufocante, no ônibus não tinha ar-condicionado, não tinha nada, todo mundo com a janela aberta e tentando respirar. E, inexplicavelmente, entre umas montanhas, o motorista simplesmente parou o ônibus no acostamento. E ele desceu e voltou 1 minuto depois e disse: olha, nós estamos com um problema sério, um pneu do ônibus está furado, um pneu de trás. E nós vamos descer uma serra agora, que são uns 20 quilômetros serpenteando em volta da montanha, e eu não me arrisco a descer com o pneu vazio, então vou ter que trocar o pneu, ele disse. E ele já foi lá mexer no ônibus, e com o ônibus andando, já era insuportável ficar dentro dele, imagina com o ônibus parado, né? Todo mundo desceu, e não havia nenhuma sombra, aquele calor terrível. De repente alguém enxergou uma pequena árvore em cima do morro, e aquela pessoa foi para lá e ficou lá, encostado na árvore, na sombra. Isso causou em todos nós um efeito manada, né? Todo mundo foi para lá e todo mundo tentou se encostar na única sombra que havia da árvore, bem fininha. E eu estava lá também e eu fiquei olhando para a estrada. Estava vendo ali o motorista consertando o pneu do ônibus, só que, diferente do motorista, como eu estava em cima do monte, eu enxergava também a estrada para onde nós iríamos, né? Passava ali, mas eu conseguia ver toda a estrada. E, obviamente, olhando para trás, eu enxergava também de onde tínhamos vindo. E naquele instante eu tive ali um insight, né? Aquela coisa, falei, incrível, é assim que Deus vê. Deus, diferente de nós, Ele não tem os limites que nós temos. Deus não está limitado nem pelo tempo, nem pelo espaço. Porque Deus não é humano, nós somos humanos, a gente tem esses limites, o limite do tempo e o limite do espaço. Eu só posso estar aqui e agora. Eu não posso estar aqui e ali, não posso estar aqui e 5 minutos depois. É apenas aqui e agora, mas Deus não. Como Deus não está limitado pelo tempo, Ele pode viajar pelo tempo. E Deus conhece então o presente e o futuro. E quando Deus está olhando, quando nós estamos fazendo um pedido de oração a Deus, Deus está conseguindo ver lá na frente. E foi o que aconteceu aqui com Paulo, veja no verso 7. Eu pulei o verso 7 a propósito, porque Paulo diz por que motivo Deus disse não para ele. Paulo diz aí no verso 7, ele diz, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, para que não me ensoberbecesse. Vocês sabem o que é soberba? Sabem o que é soberba? Lembra de um outro personagem bíblico famoso que foi traído pela soberba? Um sujeito chamado Lúcifer, lembra dessa história na Bíblia? Que virou o diabo e Satanás, ele foi traído pela soberba, achar que ele era mais do que ele era, achou que ele era mais especial do que ele era. Então, se Deus tivesse curado Paulo, dando a ele uma visão perfeita, no dia da ressurreição, Paulo não se levantaria entre os salvos. Apesar de ter contribuído tanto para a igreja, mas morreria sem a salvação, porque ele ficaria tão orgulhoso, ficaria achando, não, essa igreja está nas minhas costas, só acontece porque está nas minhas costas. Se Deus desse se dependesse desse analfabeto, desse Pedro aí, a igreja não existiria. Se fosse esse ignorante desse João aí, inculto, iletrado, imagine o que seria desta igreja. Mas é porque eu estou aqui, é por causa dessa inteligência que eu tenho, é por causa dessa visão que eu tenho. Paulo certamente teria escrito mais, mas a falta de humildade, o orgulho que ele teria disso, seria a ruína dele. Então Deus disse, você não entende agora, você pode reclamar agora, mas você vai morrer enxergando cada vez menos. São apenas mais alguns anos até a sepultura, mas depois você vai ter olhos perfeitos na eternidade inteira. Porque no momento da ressurreição, eu quero, talvez você um dos primeiros que eu vou chamar. E Moisés? Se nós não tivéssemos o resto da história de Moisés na Bíblia, ficaríamos com uma interrogação sempre, mas a história de Moisés continua. 1 mês depois que o povo sepultou Moisés, atravessaram o Jordão, e aí então Jesus vem à terra, e ele vem com a missão de ressuscitar Moisés. E ele ressuscita Moisés, Moisés sai da sepultura, como todos os salvos sairão no futuro, e Moisés transformado é levado por Jesus para viver já ao lado de Deus no céu. Moisés, Elias e Enoque são os privilegiados que já foram como uma primícia de todos os salvos para o céu. Agora imagine se Deus tivesse dito para ele, Moisés, eu tenho 2 opções para você. Opção número 1, eu vou atender o seu pedido. Afinal de contas, são 40 anos, você fez um bom trabalho, não me custa nada, vou deixar você passar, você vai entrar, ver a terra, pisar, beijar até se você quiser. Mas você morre logo em seguida e vai ficar no pó da terra aí milênios.
Até chegar finalmente o dia da ressurreição, você vai ressuscitar e vem ficar ao meu lado. Essa é a opção número 1. Opção número 2, Moisés. Poxa, Moisés, você é tão especial, você confiou tanto em mim, você andou tanto comigo, que eu quero ter você, não daqui a alguns milênios, quero ter você já. Deixa o povo entrar na terra, essa é a terra prometida, mas ainda é a terra com seus problemas, seus pecados. Eu quero você já comigo. Você não vai entrar na terra, nessa terra, mas você vai entrar na verdadeira terra prometida, da qual esta é apenas uma figura, mas na verdadeira você já vai entrar já daqui a um mês. Descanse um pouquinho, dorme, eu já vou lhe acordar, você nem vai perceber que passou um mês, e você vem viver comigo desde já, não como um velhinho de 100 anos, não com o peso da idade nas costas, você vem transformado, com um corpo indestrutível, imortal. Na opinião de vocês, Moisés teria escolhido a opção A ou a opção B? Então Deus sabia, então Deus quando disse não para Moisés, eu imagino que Deus disse com um sorriso no rosto, dizendo, oh, coitado, pede tão pouco, né? Tão humilde, né? Tanta coisa para pedir, vai pedir justamente isso. Então Deus queria surpreender Moisés e dar muito mais para ele. Sabe, às vezes nós ao orarmos, nós estamos pedindo algo para Deus, que Deus também ao olhar para o futuro, aquilo parece bom hoje, mas aquilo pode contribuir para o nosso mal. Às vezes você diz, Senhor, eu quero tanto trabalhar nesta empresa. Deus diz, sim, você pode trabalhar lá, você é competente, você tem inteligência, eu ainda vou lhe abençoar, você vai fazer uma carreira, uma história nesta empresa. Só que você vai perder a salvação no final, você vai ganhar tanto dinheiro, vai ficar tão orgulhoso de tudo isso, que você vai perder a sua fé. Você vai conhecer uma pessoa lá que vai ser a ruína de sua vida. Agora, como eu posso deixar isso acontecer com você? Então, eu sei que você não vai entender, você vai brigar comigo, você não pode me ouvir, você vai duvidar de meu cuidado, mas eu te amo tanto que eu não vou deixar você entrar numa situação dessa e eu vou dizer não. E você vai chorar igual uma criança, mas eu quero ter você comigo a eternidade inteira. Senhor, mas eu queria tanto casar com ele, esse rapaz é um rapaz da igreja, um rapaz cristão, um rapaz temente ao Senhor, um rapaz que minha mãe orou a vida toda para eu ter um marido exatamente como ele, e eu quero tanto me casar com ele. E Deus diz, querida, você não sabe o que você está pedindo. Se você pudesse ver o seu futuro como eu estou vendo, você jamais me faria esse tipo de pedido. Você não sabe o sofrimento que você vai ter. Você não sabe como esse sujeito, que hoje parece um príncipe, vai virar um sapo daqui a pouco. Você não sabe a dor que você vai viver. Eu estou olhando para o seu futuro, eu estou vendo aqui as suas lágrimas. Então você hoje me impede isso, porque você não conhece o seu futuro, mas eu conheço. Como eu posso dar isso para você? E Deus diz, não. E você chora, e você lamenta, e você põe a culpa em Deus, você se revolta, você diz, não vou mais na igreja, e fica até um tempo fora. Mas Deus diz, se você enxergasse como eu enxergo, você não me pediria o que você está me pedindo. Senhor, por que o meu filhinho adoeceu? Senhor, como é que eu vou viver sem essa criança? Senhor, como eu posso imaginar a possibilidade de colocar esta criança no túmulo? Oh, Senhor, não permita isto. E depois que acontece, você fica, eu não acredito mais em Deus, como é que Deus foi tão cruel e permitiu isso comigo? E o Senhor está dizendo, minha querida, você sabe quem você colocou na sepultura? É o seu filhinho. Mas você sabe o mal que esse seu filhinho, quando crescesse, iria fazer a outras pessoas? Você sabe quem que você está sepultando? Você não sabe. Se você enxergasse como eu enxergo, você não me faria esse pedido. Você está se despedindo do seu filhinho temporariamente, agora. Mas no dia da ressurreição, você vai tê-lo novamente nos seus braços, ele vai crescer ao seu lado, e você vai tê-lo pela eternidade inteira. Eu bem que poderia deixá-lo viver, você o teria aí por 20, 30, 40 anos. Mas a eternidade inteira você estaria sem ele. O que você quer com ele? 30 anos ou a eternidade toda? Mas você não pode ter as duas coisas. Porque se eu der a ele mais 30 anos de vida, ele vai fazer tanto mal, que ele vai perder a salvação. Mas se eu interromper agora a vida dele aqui, você vai tê-lo a eternidade inteira com você. Qual que você prefere, a opção A ou a opção B? Mas nós não ouvimos a voz de Deus e nós choramos. E eu tento imaginar isso como minha filha, quando era pequena. Eu estava estudando teologia, um dia eu cheguei em casa da escola,
E ela então era pequenininha, ela me pegou assim pelo meu casaco e me levou até a cozinha, sorrindo, e falou, pai, me pega no colo. E eu naquele tempo ainda conseguia colocá-la no colo, coloquei. E ela falou assim, me deixa colocar a mão ali. E quando ela disse, me deixa colocar a mão ali, eu quase morri. Porque ela estava pedindo para colocar a mão no fogo. Minha esposa estava fazendo o almoço, né? Estava a panela lá fervendo no fogo, e a chama do fogão bem azul, e ela, eu imagino que ela tinha a impressão que era bom colocar a mão ali. E eu, deixa eu colocar a mão ali. E eu disse, não, claro que não, já fui colocando no chão. Ela, deixa, eu, não. Ela, por quê? E eu expliquei, tive que explicar o porquê umas 30 vezes. E ela queria porque queria, e finalmente quando eu percebi que ela não se convenceria pelo modo tradicional, eu precisei apelar para um modo não tradicional. Levantei e dei uma pequena palmada, né? Pequena. Só para aquela, igual Deus disse com Moisés, basta, chega desse assunto. E ela saiu dali chorando e foi deitar lá no sofá e ficou lá chorando com aquele sentimento tão grande. E eu lá na cozinha chorando também porque fiz isso com um sentimento tão grande. E eu fiquei imaginando, daqui a pouco ela vai dizer, ela pensando, daqui a pouco ele vem aqui dizer, me abraçar, me beijar e dizer, filhinha, eu te amo. Ela, ama coisa nenhuma, eu só queria colocar minha mão no fogo, o que custava de me deixar colocar a mão no fogo? E ele disse, não, várias vezes e ainda me bateu. Amigos, eu nunca coloquei a minha mão no fogo, mas eu tenho maturidade suficiente para saber o que acontece quando coloca a mão no fogo. Qual teria sido a maior prova de amor? Tê-la deixado colocar a mão no fogo ou não ter deixado colocar a mão no fogo? Você sabe a resposta, obviamente, mas não é assim que nós agimos às vezes. Senhor, por favor, me deixe colocar a minha mão no fogo. Eu quero tanto entrar no fogo, não quero só a mão, quero o corpo inteiro, eu quero me queimar nesse fogo. Deixa. E Deus diz, criatura, você não tem a menor ideia do que você está pedindo. Que tristeza, como é que eu vou deixar você entrar no fogo? Me diz, como é que eu vou deixar você entrar no fogo? E Deus diz não. E a gente chora, a gente esperneia, a gente bota a culpa nele, a gente ameaça abandoná-lo, a gente diz, e às vezes até fazemos, realmente. Algumas pessoas realmente abandonam, ficam longe anos e anos, botando a culpa em Deus. Eu só queria isto na minha vida e não aconteceu. E Deus olha, querido, querida, se você olhasse para o seu futuro como eu estou olhando, como é que eu poderia lhe dar isso? Então, meus queridos, para a gente terminar, eu gostaria que antes de orar, você lembrasse de 4 princípios. 3 estão na Bíblia e um estão no livro Caminho a Cristo, de Ellen White. O primeiro princípio está em Mateus, no capítulo 7. Mateus 7, Jesus faz uma série de perguntas aos seus ouvintes. São perguntas ali retóricas, né? Perguntas que ele sabe a resposta, mas ele provoca então os seus ouvintes com essas perguntas. Em Mateus capítulo 7, começando com o verso 9, ele diz assim, qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Você que é pai ou mãe, tem coragem de dar pedra em lugar de pão, cobra em lugar de peixe? E ele então diz no verso 11, ora, se vocês que são pecadores, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus está dizendo, Jesus está dizendo que o primeiro princípio é, Deus só lhe dá o que contribui para o seu bem. Mas não do seu ponto de vista, do ponto de vista dele, porque você não vê o futuro, mas ele enxerga o futuro. Ele diz, eu só vou lhe dar aquilo que contribui para o seu bem. Eu nunca vou lhe dar algo que eu sei que vai lhe fazer mal no futuro. Então Deus só vai lhe dar aquilo que contribui para o seu bem, porque Ele te ama e Ele jamais vai lhe dar algo sabendo que isto vai ser uma infelicidade para você daqui a pouco. Então, primeiro princípio, Deus só me dá aquilo que contribui para o meu bem. O segundo princípio está em Isaías no capítulo 47, verso 15. Provavelmente vocês devem saber de qual é este verso. Isaías 47, verso 15. 49, verso 15, perdão. 49, verso 15. Mais uma vez, Deus começa com algumas perguntas retóricas para provocar aqueles que estão ouvindo. Deus diz assim, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Vocês que são mães, alguma mãe é capaz de esquecer do filho que amamenta?
E Deus diz: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Não é incrível isto? E no verso seguinte, que é o verso 16, ele acrescenta mais, ele diz assim: porque nas palmas das minhas mãos te gravei. Uau, isso é incrível, né? Às vezes quando a gente viaja, a gente encontra alguns amigos, perguntam da família, a gente abre logo a carteira e mostra uma foto da esposa, dos filhos, com maior orgulho. Deus diz: a sua foto não está na minha carteira, a sua foto está gravada na minha mão, né? É por isso que eu jamais me esquecerei de você. Sua mãe pode se esquecer de você, seu pai, aquele ingrato, pode se esquecer de você, mas Deus diz: eu jamais me esquecerei de você, porque você está gravado na palma das minhas mãos. Não, diferente do que você pensa, você não é um Zé Ninguém, você não é um desconhecido. Deus não olha só para os pastores, só para as pessoas famosas, não. Deus sabe exatamente quem é você, o seu nome. Ele foi mais longe, ele disse: eu sei até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. É verdade que de algumas pessoas é fácil essa conta, né? Mas Deus diz que Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Se Ele sabe até estes detalhes, então Ele sabe tudo de nossa vida. Ele fala: eu lhe conheço, eu não lhe dou um tratamento a massa, eu lhe dou um tratamento personalizado, porque você é o meu filho querido, você está gravado aqui na palma de minhas mãos. Primeiro princípio, Ele só nos dá o que nos faz bem. Segundo princípio, Ele sabe muito bem quem nós somos, nos conhece, então nenhuma de nossas orações está perdida, porque Deus nos conhece muito bem. Terceiro princípio, se você não souber de qual é esse terceiro princípio, eu vou ficar preocupado com você. João capítulo 3, verso 16. Lembram esse? Deus amou o mundo. De que forma? De tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu fico tentando me colocar na posição de João. João está escrevendo sobre o amor de Deus, e ele disse: de que maneira eu posso escrever a respeito da intensidade do amor que Deus tem por nós? De que palavras eu uso? E aí ele usou essa pequena palavrinha aí, que é tal, né? Os professores de português chamam isso aí de advérbio de intensidade. Mostra a maneira como Deus amou, a intensidade do amor de Deus. Ele usa esse advérbio aí então para dizer: Deus amou o mundo de tal maneira. E a maior prova é que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O terceiro princípio é: Deus te ama desesperadamente. Ninguém na terra te ama quanto Deus te ama. Ninguém, absolutamente ninguém. O amor que Deus tem por você é incondicional. Não depende de nada que você faça para merecer este amor, porque Ele te ama apesar de você. O amor que Deus tem foge à nossa compreensão. João diz: Ele te amou tanto que Ele deu o Filho, Jesus, para lhe substituir, transferiu a sua culpa para Jesus e a inocência dele para você, só para não te perder. Esse é o terceiro princípio. E o quarto princípio está no livro Caminho a Cristo, na página 72. Ellen White diz ali no capítulo: o privilégio de falar com Deus. Ela diz assim: Deus é sábio demais para errar, e bom demais para negar qualquer benefício àqueles a quem Ele ama. Deus é sábio demais para errar. As decisões de Deus você pode não entender, você pode não aceitar, você pode não concordar, mas as decisões de Deus são as decisões certas, porque Ele é sábio demais para errar. 4 princípios. O primeiro princípio: Deus só lhe dá o que lhe faz bem. O segundo: Deus lhe conhece intimamente. O terceiro: Deus te ama como ninguém é capaz de te amar. E Deus é sábio demais para errar. Antes de orar, apresente isso ao Senhor. Considere isto: Senhor, eu estou querendo realizar este sonho. Eu estou aqui apresentando ao Senhor este meu pedido. Senhor, este meu familiar está enfermo, eu estou clamando por ele. Mas eu o coloco nas tuas mãos, eu coloco essa situação nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor só vai me dar o que me faz bem, o que é bom para mim. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que eu sou conhecido, o Senhor conhece essa situação intimamente, muito melhor do que eu conheço. E eu sei também que o Senhor é sábio demais para errar.
Minha família mudou para São Paulo no início dos anos 90, né? Essa é a sina de todo nordestino pobre. Um dia vai morar em São Paulo, com toda certeza. E eu não fugi dessa sorte de nordestino pobre. Mas antes de mudar para São Paulo, no final dos anos 80, eu estava na Bahia, eu estudava na universidade lá do estado da Bahia. E eu já namorava com Solange, nós já namorávamos nessa época. Nosso namoro é de muito tempo atrás, né? Já namorávamos nessa época. E eu não tinha nem coragem de pensar em casar com ela, porque eu estava desempregado, né? Como é que eu poderia propor a ela casamento para ela? E ela trabalhava em uma loja, em uma empresa lá, e eu desempregado. Em vez de eu sairmos juntos para tomar um suco, quem pagava a conta era ela, né? Minha esposa sempre foi uma mulher moderna, estava à frente da época dela. E eu naquela vergonha, né? Porque eu não tinha, e eu orava, pedia tanto, meu Deus, abre uma porta aqui em algum lugar para eu trabalhar. Não é possível que não tenha algum lugar, por favor. E eu não conseguia absolutamente nada. E eu sabia que eu não podia, isso não podia durar muito tempo. Eu ia terminar parando em São Paulo daqui a pouco, e eu não queria ir. E eu dizia para Deus, Senhor, em São Paulo eu vou perder a minha fé, aquela cidade é grande, aquela cidade é perigosa, aquela cidade é isso. E eu tinha uma lista que eu recitava para Deus todos os dias. E a lista tinha um título, Razões para não ir para São Paulo. Na verdade, a razão principal era ela, né? Que se eu fosse, ia ficar muito longe dela. E um dia eu estava na universidade e um colega que me conhecia bem, sabia da minha situação, ele disse, Gilvan, eu descobri uma coisa. A empresa, e mencionou lá o nome da empresa, uma empresa grande, que tem lá, uma empresa multinacional. A empresa, falou o nome da empresa, está contratando, vai contratar 2 funcionários, 2 vendedores. E eles querem alguém assim com seu perfil, jovem, alguém que está querendo crescer na vida, alguém que está na universidade, ele quer alguém assim, querem alguém como você. E eu pensei, ai Senhor, finalmente minha oração está começando a ser respondida. E ele me deu ali as informações, foi numa época pré-internet, né? Não tinha essas informações disponíveis. E no dia que era o dia, eu fui lá e eu descobri que a informação tinha chegado a pelo menos uns outros 600 rapazes da minha idade, né? E a polícia já tinha fechado os 2 lados da rua, o quarteirão inteiro. Mas por alguma razão a empresa queria falar com todo mundo, quis receber o currículo de todo mundo, entrevistar todo mundo. E naquele dia inteiro ela passou entrevistando o pessoal. Quando eu fui atendido já era de noite. E mesmo assim eles disseram, olha, nós selecionamos, falaram para mim, quem me entrevistou, nós reduzimos o grupo original para 50 pessoas. E você pode voltar amanhã, porque você é um dos 50. E aquele dia eu fui feliz, voando, né, planando para casa. Tomei o ônibus, parecia que eu estava de avião, né? Orando. Não por mim, que não precisava mais, pelos 48, que é uma vaga era minha, uma vaga era de alguém, 48 iam ficar desempregados, né? Como eu sou um bom cristão, eu estava orando pelos coitados que permaneceriam desempregados. No dia seguinte eu já voltei com minha melhor roupa, confiante, mais ali entrevistas e testes e isso e aquilo. Na hora do almoço éramos apenas 10, eu e mais 9. Se com 50 eu não tinha dúvidas, imagine com 10, né? Finalmente às 5 horas da tarde, o sol estava entrando, lá no Nordeste o sol entra cedo. Éramos apenas agora 5 candidatos, eu e mais 4. E finalmente a gente nunca sabia o que vinha depois ou quando ia terminar. Estávamos naquele momento sentados ali em uma sala, não sentados na sala, né? Sentados dentro da sala. E aí um funcionário da empresa entrou por uma porta assim, lateral, e veio e afixou um papel na parede e voltou, não falou nada com a gente, saiu pela mesma sala, a gente ficou lá sentado, não sabia o que era. Ele fez aquilo de propósito, obviamente. Passou ali uns 30 segundos, ele colocou a cabeça ali na porta de novo e disse, esqueci de avisar, o nome dos 2 que foram aprovados está escrito ali naquele papel que eu afixei. Os 4 levantaram correndo para olhar e eu fiquei bem sentado na minha, né? Eu sabia que uma vaga era minha. E de repente, para minha surpresa, eu vi 2 comemorando, pulando de alegria. E eu falei, pronto, o que aconteceu? Em lugar de 2, preferiram escolher 3? E agora eu já fiquei um tanto assim, alarmado, né? Levantei, me dirigi à parede e para minha tristeza o meu nome não estava lá. Eu não entendi nada. Eu saí dali frustrado, tinha que tomar o ônibus para ir para casa, mas eu fui a pé. Porque eu estava tão desolado, tão triste com Deus, e eu fui orando. Mas foi a oração mais blasfema que já chegou no céu, né? É isso, né? A história toda do amor é esse, né? Se eu me deixo chegar até aqui para me frustrar, aqueles 2 que foram escolhidos lá provavelmente nunca passaram nem na porta de uma igreja, eu preciso tanto.
E fui falando tanta besteira, e eu me lembro que uma das coisas que eu disse, agora eu vou para São Paulo, decidi, agora eu vou. E se eu perder minha salvação lá, não venha me cobrar nada no futuro, que eu fiz tudo para ficar aqui. Se eu perder minha salvação, a culpa é sua. Se é que o Senhor existe mesmo, se é que eu não estou falando sozinho. E uma semana depois eu estava no ônibus da Novo Horizonte, indo para São Paulo, triste, frustrado, por separar dela, por Deus ter me decepcionado. E eu cheguei em São Paulo no dia 14 de janeiro de 90. Hoje, 26 anos, quase 27 anos depois, eu digo, glória a Deus que não me deixou trabalhar naquela empresa. Louvado seja o Senhor que não ouviu a minha ignorância, deixou a corda esticar para ver até onde eu iria, e quando ele viu que eu iria mesmo, ele cortou ali e disse, você não entende, você chora, você esperneia agora, mas um dia você vai compreender. Aquela empresa era a Souza Cruz, eu queria ser um vendedor de cigarros. Era o desespero, né? Não sei se pela falta de dinheiro ou querendo casar logo, ou talvez as duas coisas juntas. Se eu tivesse ido trabalhar naquela empresa, seguramente eu não estaria aqui hoje. Provavelmente também eu nem saberia mais o endereço da igreja lá na minha cidade. Mas Deus disse, você quer ser um vendedor de cigarros, mas eu quero que você seja um pastor. Você quer ficar aqui, mas não é aqui o seu futuro é lá em São Paulo, você vai ter que ir. Já que você não quer ir de boa vontade, então você vai forçado, mas você vai. E no futuro você vai olhar para trás e vai entender que eu sou sábio demais para errar. Bom demais para lhe dar apenas o que contribui para o seu bem. Amo demais. E apesar de ser um nordestino da cabeça chata, aí eu sei quem é você. E estou cuidando de você, pode acreditar. Vou terminar com o último verso, Salmos 37, verso 5. Ali diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Alguém sabe como termina? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E Deus diz, e põe o resto na minha conta que é comigo, eu resolvo. Sua parte é apenas confiar e entregar. O futuro é comigo, deixa comigo que eu resolvo, não tenha medo, põe na minha conta que a partir daí é comigo. Dê apenas estes 2 passos, entrega e confia. Eu não sei se você não teve os seus sonhos realizados em 2016. Eu não sei se você terá seus sonhos realizados em 2017. Entrega e confia. Confia. E pode deixar, você pode não entender hoje, mas você vai entender no futuro. Que Deus lhe abençoe.
Vamos ficar de pé para a bênção final, por favor. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado porque o amor do Senhor é tão perfeito, tão maduro, que o Senhor também diz não. E porque o Senhor diz não, é que nós podemos, também como Moisés, entrar na verdadeira terra prometida. Se o Senhor atendesse a todos os nossos pedidos, como pedimos, a todos os nossos caprichos, certamente nós, diferente de Moisés, não alcançaríamos a terra prometida. Obrigado, porque o Senhor ouve os nossos pedidos com bondade, compreende as nossas limitações, mas o Senhor também exerce autoridade para dizer não pensando no nosso bem. Querido Deus, não há nenhum problema com o Senhor. O problema está conosco, que às vezes não entendemos o não do Senhor. Então nós pedimos, nos dê, Senhor, a capacidade de confiar e entregar, sabendo que quando fazemos isto, nós colocamos o nosso presente, o nosso futuro nas Tuas mãos. E o Senhor é sábio demais para errar. Nos dê esta confiança, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu vou estar ali à porta, que eu gostaria de me despedir de todos vocês.